Sabe o que aconteceu com Cristo? Imagina se Cristo não tivesse sofrido. Tá claro isso? Então tem coisas que têm um propósito tão grande, mas tão grande que a gente não pode nem saber qual é. Mas de uma certeza a gente precisa carregar. Que é se a gente está 100% entregue ao caminho, independente do resultado do que está acontecendo na nossa vida, o caminho está certo. Está certo. Então se a gente está passando por um pântano, se está passando e ela quer, algo dentro dela clama por uma liderança verdadeira de um homem, mas ela não sabe o que é isso. Então, mesmo que você chegue para ela e traga essa liderança boa, verdadeira, que é o que você vai fazer, ela vai se machucar por causa disso. Escuta o que eu estou te falando. Você vai fazer o que você tem que fazer, você vai fazer o certo, você vai ser um grande homem, mas ela não vai gostar disso. Como é que eu posso dizer? Que mesmo com o resultado ruim daquilo que é bom que você está fazendo, você continua fazendo. Porque você sabe que é certo. Mesmo que ela ache tão ruim o que você está fazendo, que ela queira terminar o relacionamento e ir embora, você vai permitir. Você vai falar, tudo bem? Se essa verdade que eu estou trazendo, se esse papel que eu preciso assumir diante de você sobre o emocional, pathos é emoção, caralho. Na origem da medicina, a patologia é o estudo da emoção, do emocional. Não que os médicos modernos saibam alguma merda sobre medicina, né? Mas enfim, essa coisa funciona. Manda spoiler das coisas boas que estão por vir. Tô precisando ouvir umas notícias. Já mandei, né? Acabei de falar umas paradas aí. Cara, tá acontecendo. Tá acontecendo. Está acontecendo. É o que eu te digo. E você está no acontecimento. Lembre-se que tem coisas que precisam acontecer. Tem coisas que precisam acontecer. Eu estou falando isso especificamente para o Latte, tá? Por causa da história dele, porque está rolando na vida dele agora. Às vezes, sabe, um período de dificuldade, de sofrimento que a gente passa, é algo que é necessário. Você quer um exemplo, cara? Cristo. Sabe o que aconteceu com Cristo? Imagina se Cristo não tivesse sofrido. Tá claro isso? Então, tem coisas que têm um propósito tão grande, mas tão grande que a gente não pode nem saber qual é. Mas de uma certeza a gente precisa carregar. Que é se a gente está 100% entregue ao caminho, independente do resultado do que está acontecendo na nossa vida, o caminho está certo. Está certo. Então, se a gente está passando por um pântano, se está passando. Cara, você está no caminho. Vai por esse caminho. Saiba, velho, que está acontecendo. Mano, tem coisa que eu não posso falar, porque eu nem sei como falar. De verdade. E tem outras que eu não quero falar para muita gente. Ao vivo, assim, vai ficar gravado. Então. Mas, cara, a Nova Jerusalém está vindo para a Terra, velho. Está acontecendo essa porra. Está acontecendo. Enquanto tem um monte de gordo perdicionista na internet falando, é o fim, acabou. Nossa, que droga, prepare-se, porque tá tudo uma merda. Perdi. Esses caras estão tudo fodidos, velho. Aqui a gente está do outro lado. Aqui a gente. Mano, somos parte dos 144 mil, meus amados. Tá entendendo? É disso que eu tô falando. Daqueles que vão cantar cânticos de louvor e glória no topo do Monte Sião, com o Cordeiro brilhando através de cada um e Deus lá em cima abrindo os céus e falando: é o paraíso que eu sempre quis para essa terra, mas essa terra nem sempre quis o paraíso. O que precisava ser dito sobre isso foi:
Bom dia, meu pastor. Meu simples pastor. Deus abençoe sua vida, meu amado. Obrigado, meu querido. Eu recebo essa bênção. Minha dúvida é a seguinte: conheci a mulher, eu vou ler fora da tela, tá? Não confundir você. Conheci a mulher que eu estou tendo certeza que é a mulher da minha vida, mas ela é bem insegura em relação ao masculino. Vários traumas. Isso é porque ela só teve homem ruim. O pai foi uma bosta, o padrasto, os tios, clássico, né, velho? Eu sei que eu vou vencer isso e vou ajudar ela a florescer. Porque você e a neutropia me ensinaram a ser um puto de um homem. Mas você tem alguma dica para facilitar o processo? Cara, para facilitar o processo, não. Mas para você ter clareza sobre o fato de que o processo ser difícil é parte do processo, com certeza. Você vai assumir talvez a posição mais nobre que um ser humano pode assumir. A posição de autoridade diante de alguém que nunca recebeu autoridade. Então, eu vou contar uma historinha para ilustrar o que vai acontecer com você e ela. Tá? Era uma vez uma pessoa que nasceu num reino tirânico. Tá? Ela tinha lá um ditador careca que dava ordens absurdas e chicoteava todo mundo, escravizava a galera e era uma merda. Daí a pessoa cresceu nisso e aquele tirano tinha o poder, ela não tinha o que fazer. Tudo que aquele arrombado mandava acontecia e ela sofria por causa disso. Aí ela fugiu daquele reino e ela foi para o reino vizinho. Naquele reino vizinho tinha outro ditador. Era uma merda também, mas de outro jeito. O cara tinha poder e tudo que ele mandava acontecia, mas o povo sofria por causa daquilo. Ela foi assim em 10 reinos. Aí, eventualmente, ela chegou num reino de um bom rei. Um rei bom. Um cara que sabia o que estava fazendo, que queria o bem do seu povo. E ela chegou nesse reino e o rei foi lá receber ela. E falou: bem-vinda. Seja bem-vinda, minha querida. Esse aqui é o meu reino. Aqui eu comando. Aqui as coisas funcionam de acordo com a minha liderança. Imediatamente essa pessoa falou: ah, tá, beleza, estou sabendo. E ela foi lá para o canto, esperando no fundo do coração dela que ali fosse diferente, mas ela já não acreditava mais que poderia ser. Ela ouviu o rei falando que era bom, que tudo ia ser legal e tal. Ela queria acreditar, mas ela nunca tinha conhecido um bom rei. Para ela, rei era sinônimo de arrombado. Um líder era sinônimo de um tirano. Esta é a história de vocês. Tá? Você tem uma mulher que passou uma vida inteira sob autoridades de filhos da puta, nunca soube o que é autoridade verdadeira e chegou agora no seu reinado. Chegou agora para ser conduzida por você e ela quer, algo dentro dela clama por uma liderança verdadeira de um homem, mas ela não sabe o que é isso. Então, mesmo que você chegue para ela e traga essa liderança boa, verdadeira, que é o que você vai fazer, ela vai se machucar por causa disso. Escuta o que eu estou te falando. Você vai fazer o que você tem que fazer, você vai fazer o certo, você vai ser um grande homem, mas ela não vai gostar disso. Pô, Gabriel, fudeu então. Já era, então cancela essa tentativa. Pelo contrário. O fato, eu falei que isso é a coisa mais nobre do mundo por um motivo. Você, fazendo o que é certo, vai ter uma reação como se você tivesse feito o que é errado. E nisso você tem a oportunidade de ser tão grande, um homem tão nobre, que mesmo tudo dando. Como é que eu posso dizer? Que mesmo com o resultado ruim daquilo que é bom que você está fazendo, você continua fazendo. Porque você sabe que é certo. Mesmo que ela ache tão ruim o que você está fazendo, que ela queira terminar o relacionamento e ir embora, você vai permitir. E você vai falar: tudo bem, se essa verdade que eu estou trazendo, se esse papel que eu preciso assumir diante de você vai fazer você se afastar, então, tudo bem. Eu aceito que você se afaste, porque eu sacrifico até mesmo
o nosso relacionamento em nome da verdade. E nisso, meu amado, eu não sei se vocês já estão vendo a beleza que existe nisso, mas isso é nobreza. Isso é ser um rei, um grande homem. O supremo arquétipo masculino é aquele que olha para os seus liderados, seja sua mulher, seus filhos, seu povo, enfim, sua equipe, né, numa empresa ou algo do tipo. E ele fala: a gente vai por esse caminho. Eu sei que vai ser difícil, pode ser que vocês achem que eu estou errando, mas um líder só pode fazer o melhor que ele pode fazer, e essa é a minha decisão e é por aqui que a gente vai. E conforme vocês começam a caminhar, e quem vem atrás começa a achar o terreno difícil ou pedregoso e fala: não, esse caminho está errado, você está levando a gente para um lugar horrível e tal. Você vira para trás e fala: esse é o caminho. Eu não vou mudar o caminho porque você está achando o caminho ruim. A verdade não muda porque alguém se sente mal em relação ao que ela é. Eu entendo se você não aguenta a verdade. Eu entendo se você prefere fugir. Mas eu não posso abandonar a verdade, porque isso seria abandonar a Deus. Eu posso perder meu relacionamento, eu posso perder minha empresa, eu posso perder minha família, eu posso perder minha vida. Mas eu não posso perder a verdade. Eu não posso sair do meu caminho em direção a Deus e tudo aquilo que Ele espera de mim. Quando uma mulher vê um homem desse tamanho, de duas uma, ou ela sai, não porque vocês estão indo para o caminho errado, porque se ela vê isso em você, ela sabe que o caminho é o certo. Não importa se vocês estão num pântano, no meio do mar, no inferno, não importa. Se ela viu isso que vocês acabaram de ver, se uma mulher vê isso em você como homem, ela sabe que o caminho é certo, não importa onde. Mesmo que ela reclame, mesmo que ela ache ruim, lá no fundo ela fala: não interessa, esse cara sabe para onde ele está indo. Quando ela sente isso, ou ela foge, porque ela fala: isso é homem demais para mim. Porque ela não quer a verdade, ela não quer o caminho, a responsabilidade de realmente se tornar quem ela é. Ou ela vai se submeter a você e florescer. E, cara, você vai conhecer um feminino, uma beleza, uma pureza que você nunca viu em nenhuma mulher nesse mundo. Porque nenhuma mulher desse mundo nunca foi sua. Nunca floresceu no seu solo, para você. E para que você conquiste o florescer de uma mulher, você precisa dar essa terra tão firme que ela sabe que nem se o inferno estiver abaixo dela, você vai ceder. Então é isso que eu te falo, não. Conte com o fato de que quando você fizer o certo, ela vai se machucar. Porque ela vai olhar para esse certo com uma máscara do errado. Essa máscara é o demônio que ela viu a vida inteira na tirania de homens fracos. E você vai ter que mostrar para ela que o que é certo permanece certo, mesmo que ela ainda não tenha conhecido. E se ela realmente quiser a verdade, quiser a neantropia, certo? Quiser ir rumo ao novo Éden, então ela vai junto contigo. Mas não espere aplausos. Não espere que ela vai olhar para você e falar: nossa, você é um grande homem, parabéns pelo seu trabalho. Espere o contrário. Espere que ela vai olhar e se ofender e achar ruim, não vai entender, e vai brigar com você e vai, mesmo você fazendo o que é certo. E você vai explicar para ela, você vai, tudo isso que eu te falei, você pode falar para ela, tá? Ajuda, catalisa o processo, porque ela vai entender o contexto do que está acontecendo. Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas no momento em que um conflito vem, você vai precisar ter essa muralha impávida para ela.
E não pode mexer 1 centímetro enquanto o conflito estiver acontecendo. Enquanto vocês estiverem brigando, discutindo, seja lá o que for. Depois que o conflito cessou, você pode explicar. Você pode falar, cara, tem uma muralha aqui. Esse é o limite. Se você me testar, eu não vou deixar nada acontecer. Porque uma muralha funciona de dentro para fora da mesma forma que funciona de fora para dentro. Eu preciso te defender de tudo, então eu serei imóvel, porque o que vier de fora não vai encontrar abertura em mim para chegar em você nunca. E um muro tem 2 lados. Este limite também é o seu limite interno. Você não pode passar daqui para fora. Se você quiser passar, a porta está ali. Mas aí você sai e vai embora por sua conta e risco. Tá claro, não? Essa é a diferença de um rei para um tirano. O rei tem a muralha e tem a porta. Quando a pessoa bate no muro e fala, ai, nossa, eu não gosto disso, eu estou sendo presa, talvez ela vai falar isso para você. Você está me prendendo. Você pode olhar para ela e falar, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui está prendendo a gente. Você prefere que a gente derrube as paredes da nossa casa e a gente fique livre? Tá claro? Toda ordem é uma prisão se você olha do lado errado. Se você olha do lado errado. Faz sentido? E um rei diz, cara, você não vai passar por aqui. Não vai, que é uma parede, acabou. Eu não vou ceder nisso em nenhum momento, nunca, não importa o que aconteça. Nem para você, nem para os outros diante da nossa família. Mas tem uma porta ali. Se você realmente quer sair, sai. Mas saiba que eu não vou sair junto com você. Saiba que eu não vou derrubar a parede para você sair. Você vai sair porque você quis. Você decidiu ir para longe desse reino e ficar sem a minha proteção. Você decidiu. Se você quiser, vá. Essa é a diferença. Um tirano vai falar, não, isso aqui é parede. Só tem parede. Você tem que ficar aqui. Você é obrigada. Não tem o que você fazer. Essa é a diferença. Tá claro? Eu posso ficar semanas falando sobre isso. Mas, enfim. Diz aí se te ajudou. Gabriel, alguma dica para quem está começando um negócio filantrópico? Tem uma dica. Você está no ASA? Se você estiver no ASA, assista ao módulo da provisão. O módulo mais novo lá que a gente colocou. Lá você vai ter tudo que você precisa. Se você não está no ASA, eu vou resumir muito aqui. Faça o seu negócio ser diferente, velho. Sabe? Você vai, sei lá, vender caldo de osso. Não faz uma porra de uma empresa de caldo de osso. Sabe? Faz uma empresa que vende, sei lá, o elixir da vida. Vai, você chama o negócio de elixir da vida. E aí você explica. Por que isso aqui é elixir da vida? Cara, por causa disso, disso, daquilo. Você educa as pessoas. Entende? O negócio está nisso. Se você ficar vendendo para quem já quer o que você vende, você... Sabe aquelas ruas cheias de farmácia? Você é essa merda. A pessoa vai lá porque ela quer ir numa farmácia. Qual farmácia? Foda-se. Agora, se você traz uma coisa diferente para pessoas que não sabem que querem ou que precisam daquilo, e você não vai chegar e falar, quer um caldo de osso? Você fala, que nojo, não quero. Chega e fala, cara, isso aqui é o elixir da vida. Sabe por quê? Aí você conta a história do Weston Price, fala de neantropia, entende? A pessoa fala, caralho, não sabia disso. Então, e é isso aqui que eu vendo. Eu vendo essa parada aqui. Você entende a diferença? É isso que eu te digo, velho. Se for para resumir muito. Gabriel, recentemente comecei a prestar atenção, tentando ver a raiz emocional das minhas dores físicas. Eu lembro de coisa do passado e minha dor diminui muito. Pois é assim mesmo. Não existe dor física, você tem uma dor constante. Sabe? Aquela dorzinha, aquele negócio que incomoda o tempo todo, que você não sabe de onde vem, que os médicos falam que não tem explicação, ou é genético. Sabe? Essa merda que esses imbecil falam. Todo tipo de doença ou dor crônica tem um pano de fundo
emocional. Tem alguma coisa lá atrás que não parece diretamente relacionada com o corpo em si, que está gerando um complexo, uma energia que está presa e o seu corpo está respondendo aquilo. Ai, nossa, que absurdo isso. É, um puta de um absurdo, né? Quando você fica puto, você tá com raiva, o seu corpo fica normal, né? Não muda nada. Quando você tá com raiva, você não fica quente pra caralho, você não muda a sua postura, você não para de pensar. O emocional muda o físico. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. E grandes nós emocionais que ficaram em momentos especialmente intensos da nossa vida, eles criam grandes nós físicos que permanecem enquanto o nó emocional não é desatado. Então, toda doença crônica tem cura, todo probleminha estranho no corpo tem cura. Tudo que é genético, segundo os imbecis dos médicos que sabem porra nenhuma sobre saúde, tem cura. Porque não é genético, no caso. Desde que a gente olhe para o emocional. Patologia, o estudo da doença, na raiz da palavra, é o conhecimento sobre o emocional. Patos é emoção, caralho. Na origem da medicina, a patologia é o estudo da emoção, do emocional. Não que os médicos modernos saibam alguma merda sobre medicina, né? Mas enfim, é assim que essa coisa funciona. O que é místico também é físico. Não existe separação. Sim, porque é uma coisa só, né, velho? É muito engraçado. Isso é igual essa filha de, minha vida financeira, minha vida amorosa. Mano, se por acaso é 2 pessoas, minha vida emocional, você é 3 pessoas. Então, é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Tipo, claro, são formas diferentes, mas é a mesma essência. Véio. Engraçado, velho, que é óbvio essa porra, né? Mas enfim. O que é óbvio está oculto, às vezes é muito mais facilmente escondido. É interessante isso. É isso que vai fazer ela se apaixonar completamente, essa sensação do ruim. É mais fácil uma mulher largar um homem bonzinho e ter nojo. Vocês ouvem isso o tempo todo, né? Essa culturinha bicha aí de pua, sabe? De pegar a mulher, essas porra aí. Sempre tem essa pira, né? De que homens bonzinhos se fodem, a mulher brocha com homem bonzinho. O lado idiota disso seja mal, certo? Seja desapegado, fodão, não sei o quê. Bem, se você é cabaço, sabe aquele moleque de 15 anos que está lá entrando nessa. Tudo bem, cada um tem o seu momento. Né? Você passa pelo básico primeiro, não tem problema. Mas a nível de neantropia, isso é ridículo. Porque a gente está anos-luz à frente dessa porra. O que a gente entende? É que quando a mulher brocha por causa de um homem bonzinho, ela está entendendo que o homem é tudo menos um rei. Porque um rei, vocês entendem que o rei é a coisa mais perigosa que existe? O homem mais perigoso do mundo é um rei. Pode ser um velho, assim, o cara tá na laje, tá caindo, mas se ele é rei, ele vira pro lado e fala para os 5 melhores cavaleiros do reino, fala, mano, vai lá e destrói aquela vila inteira, foda-se. Os caras vão e fazem isso. Então, o princípio que a gente tem que entender é o que tem de verdade por trás dessa coisa da mulher precisar ter um homem que ela sabe que é capaz de fazer mal é simples. É o temor, que é o respeito à autoridade verdadeira. Quando você está diante de um grande rei benevolente, um cara bom, de bom coração, a última coisa que você vai fazer é brincar com ele. Certo? Nossa, vamos ver se esse cara é tudo isso mesmo. Ô, seu palhaço. Você fala isso na frente do trono. Você está fudido. Na melhor das hipóteses, você vai numa masmorra lá, tomar no seu cu tranquilo por décadas. Então, o lado inteligente desse princípio é este. A mulher precisa de autoridade. Não existe autoridade sem temor.
Imagina se chega um moleque tudo magrelo, bunda mole para você, chega e fala: cara, vai lá pegar uma água para mim, cara. Você olha para ele e fala: não. Aí ele, cadê a autoridade nisso? Entende? Alguém ter autoridade significa que você tem respeito, temor, é isso, não é medo, é um respeito tão grande que mesmo você sabendo que aquele cara não vai te atacar ou te fazer mal, tem alguma coisa dentro de você que fala, cara, é melhor eu abaixar a cabeça e obedecer. Olha que loucura isso. E este é o poder masculino. Um pai deve ter autoridade e os filhos têm que temer o pai. Um pouco, pelo menos. Sabe? Sabe aquele famoso o jeito que o pai chama, né? Ele chama o teu nome, usa uma voz específica, você já treme na base. O teu pai não precisa te bater para você ter esse medo, certo? Ele pode, você sabe que ele pode, mas ele não precisa. A questão é, tem alguma coisa dentro de você que reconhece a autoridade e você fala, cara, eu sou burro se eu não obedecer. E isso, esse temor, só vem diante de uma figura de autoridade que tem um certo perigo inerente a ele, certo? Então, este é o lado neantrópico dessa pirâmide, que a mulher precisa de um homem que não é bonzinho. Nesse sentido. Ela precisa de um homem benevolente. Diferente de bom. Bom, qualquer idiota é. Um coelho é bom. Sei lá, um mendigo é bom. Você não matou ninguém, você é bom. Parabéns. Você não fala palavrão, você é bom. Grande merda. Benevolência é uma virtude. Porque ela vem a partir de uma capacidade de fazer o mal, de uma agressividade, de uma força que é canalizada, controlada, incorporada. Existe um animal ali, mas que é colocado numa coleira e você segura ele e você fala, eu só solto isso quando eu quero. Eu não sou um escravo disso. Então a pessoa sabe que você tem um negócio ali, mas você é benevolente. Você fala, eu não vou usar. Certo? Essa é a única verdadeira virtude do nosso lado. O benigno verdadeiro é isso. Um anjo, meu amigo. Sabe aquela figurinha de anjo que é um bebezinho pelado com asinha? Isso não é um anjo, isso é uma viadagem. Um anjo é um negócio que se você se aparece na sua frente, dependendo da hierarquia, você morre. Você está entendendo a ideia? Na própria Bíblia, né? Às vezes que anjos se revelaram para homens ou mulheres, a primeira coisa que o anjo fala é: não tenha medo. Porque no momento que aquela porra aparece, o cara fala: caralho, que porra é? Aí a gente tem que olhar e falar: calma. Ele tem que emanar essa benevolência, entende? Ele fala: eu sei que eu poderia te destruir instantaneamente e eu sou uma figura terrivelmente pavorosa, mas receba essa calma. E a pessoa, caralho, isso é autoridade. O lado bom de Deus é isso. Não é, sabe, o velhinho no céu, não é o anjinho com asinha. Isso é coisa de idiota. A inofensividade não é o benigno. E a gente precisa dessa benevolência em Deus, da mesma forma que a nossa mulher precisa na gente, da mesma forma que nossos filhos precisam nas nossas mulheres. Certo? E em todos que estão acima. Está claro?